aqui pela RVC, como vocês sabem, né? A primeira, única, não é a primeira, né? Mas hoje é a única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. As outras só são bancada. A nossa aqui é mesa redonda, que vocês vão ver agora. Dá uma olhada aqui na nossa mesa redonda. E como vocês sabem também, nós temos assuntos que nós discutimos no seu âmbito inicial, depois destrinchamos para as suas variáveis, assuntos de dentro e de fora das quatro linhas do futebol nacional e internacional. E como vocês perceberam também, do meu lado esquerdo, do lado direito da tela dos senhores, está mais uma vez o nosso analista, senhor Cauã Rossi. Seja bem-vindo, diga olá para os colegas. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Perfeito, Cauã Rossi. Cauã, nós vamos discutir hoje um tema muito interessante, que é sobre projeções e apostas. Às vezes nós fazemos algumas apostas para nossas vidas, né? Decisões, enfim, projeções, certas ou não, mas acho que geralmente o destino e Deus nos encaminha para os melhores resultados sempre. Certo. O tema do nosso programa hoje é Rogério Ceni no Cruzeiro. Foi uma boa decisão por parte do ex-atleta e agora treinador? Como vocês sabem, o ex-treinador do Fortaleza largou o tricolor de aço do Ceará, tricolor de aço do estado do Ceará. Se falar tricolor de aço Ceará, eles ficam nervosos, que o Ceará é o principal rival do Fortaleza. Ele saiu da direção do Fortaleza após um vitorioso período que terminou com a tríplice coroa, que para uma equipe nordestina está de bom tamanho, campeão estadual, campeão da Série B, né, com acesso à garantida, depois de vários anos nas divisões menores do futebol brasileiro, e, o mais importante, né, a nossa versão ainda Champions League ou Copa do Nordeste. Rogério Ceni, 45 anos, acho que ele tem 70, acho que 46, é um pouquinho mais, 46, 47 anos. Começou como treinador do São Paulo Futebol Clube, saindo da meta, indo treinar o time, não foi, digamos, muito feliz, porque segundo algumas pessoas que frequentam os corredores do tricolor paulista, ele foi fritado à época pelo presidente Leco, né, que apenas o utilizou para fins políticos, ainda dizem os mesmos jornalistas que cobrem o São Paulo Futebol Clube. Bom, senhores, Rogério Ceni, antes de ir para o Cruzeiro, né, saindo do Fortaleza, recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, do Galo, rival do Cruzeiro, e não aceitou. Parece que ele estava desconfiado de alguma coisa. Mas eu acho que o que pega para o Rogério Ceni nessa ida dele para o Cruzeiro Esporte Clube, né, a Raposa, o Cruzeirão cabuloso do meu amigo Hugo, que é jornalista aí na TV Alterosa, que é filiado da SBT, grande abraço para o Hugão, é que ele assume o Cruzeiro num momento técnico difícil. A equipe, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi o Cruzeiro na zona de rebaixamento. E a camisa minha tá azul aqui, azul, homenagem ao Cruzeiro, né? Ao Cruzeiro. E ele assumiu o Cruzeiro nessa época. Além disso tudo, o Cruzeiro passa por problemas administrativos e judiciais, diferente de boa parte dos outros clubes, com diretores sendo investigados pela Polícia Federal e documentos do clube sendo confiscados para averiguação, enfim. Além de questões de salário atrasados e que tais. Agora pergunto para o Cauã Rossi. Primeira pergunta, ele saiu do Fortaleza e foi para o Cruzeiro. Tecnicamente são camisas que têm, teoricamente, pesos diferentes. A camisa do Cruzeiro é mais pesada, é um clube que tem mais história do ponto de vista nacional e internacional. Você acha que ele fez certo saindo do Fortaleza, que ele estava meio ali que em voo de cruzeiro, né? Literalmente voo de cruzeiro, né? Boa colocação. Voo de cruzeiro, só que indo para o Cruzeiro, nesse momento atribulado da equipe Alves Celeste. Como é que você acha que ele fez o certo? Prazer mais uma vez estar aqui. Robson, respondendo a sua pergunta, é um pouquinho delicado, né? Como você disse, uma situação delicada. Ele estava numa crescente, colocou o Fortaleza, tirou da Série B e agora pega o Cruzeiro nessa situação. Pessoalmente, eu gostaria muito de
tê-lo visto continuando no Fortaleza. Ah, você gostaria? Eu gostaria, pelo trabalho que ele estava fazendo, pelo prestígio que o clube adquiriu. Porém, exato, e prestígio que o clube adquiriu na região sul e sudeste, né? Os paulistas começaram a observar o Fortaleza, né? Continue. E eu acho, opinião minha, que talvez ele queira, ou não sei, de repente, provar alguma coisa nessa nova ida. Ele quer provar alguma coisa. Alguma Quando você... Aí que vai a pergunta, né? A questão. Quando você quer provar algo, você quer provar para alguém. Exato. Exato. Esse alguém que ele quer provar é pessoa física ou pessoa jurídica? Está esquentando, como diz, está esquentando, vai ficando quente. Eu acho... Pessoa física? Eu acho que tem os dois casos envolvidos, mas principalmente a pessoa jurídica. Então ele gostaria de provar para o São Paulo Futebol Clube, sua competência e a pessoa física, o presidente Leco, né? Então eu adoro o presidente de São Paulo. Com o Leco, né? Então você acha que ele está tentando provar do que ele é capaz mesmo? Continue. Sim, o Rogério, todo mundo sabe da grande capacidade, grande líder que ele foi em campo, bem lembrado, líder, né? Mas das principais características do Rogério Ceni é liderança forte, liderança natural, não é liderança imposta. Não, é natural dele, é natural. Então, existe uma diferença muito grande entre o líder e o chefe. O chefe manda. O chefe manda, o líder orienta, né? O líder orienta, o líder chama para si. Então, o Rogério tem essa facilidade, essa característica. E uma coisa percebida nas equipes do Rogério Ceni, nas equipes que eu falo, porque no São Paulo ele tentou fazer isso, não conseguiu. Por causa do elenco, né? E principalmente a estrutura do clube, um pouco difícil, o nível de cobrança, enfim, a imprensa iria dar um tratamento para ele disforme dos demais, bem lembrado, né? É bom lembrar disso, mas ele prima como treinador de ter as suas equipes, montar as suas equipes do meio para trás. Então são equipes ofensivas. Depois do intervalo, nós vamos continuar a conversa com o Cauã Rossi para ver o que acontece. Será que ele conseguiria, com aqueles medalhões do Cruzeiro, implantar a mesma filosofia, ou estaria já implantando essa mesma filosofia? Vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos com o Toque de Classe. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol. No outro nível, o tema do nosso programa de hoje é Rogério Ceni no Cruzeiro. Ele tomou uma decisão correta, saindo do Fortaleza, indo para o Cruzeiro nessa situação. Antes do intervalo, na situação do Cruzeiro, antes do intervalo, eu tinha perguntado para o Cauã, e também faço essa pergunta, né? Ele prima, né? Ele gosta de montar suas equipes. Primeiro ele monta a frente e depois a situação da defesa. Acho que por ser goleiro e enxergar a defesa mais próxima, ele tem mais facilidade. Então ele monta as suas equipes ofensivamente. Uma característica dele. Ofensivamente ele monta as suas equipes. O Cruzeiro tem um plantel, teoricamente, Cauã e colegas, um pouco melhor gabaritado que o do Fortaleza. Então você tem lá Thiago Neves, Dedé, Egídio, você tem o Fred, você tem o goleiro Fábio. Então você tem o Robinho, que jogou no Palmeiras, o volante, terceiro volante, segundo volante, enfim, meia direita. Você tem um elenco mais gabaritado. Você acha que ele vai conseguir manter Cauã Rossi e colega, ou ele conseguiria manter a sua filosofia de jogo, de um jogo para frente? Você acha que melhora para ele o trabalho de montar uma equipe, Cauã e colegas, montar uma equipe a partir do raciocínio ofensivo com a equipe do Cruzeiro, com esses cobras aí, uma equipe mais velha também em idade, né? Isso, envolve tudo, né? Mas eu acredito na capacidade técnica do Rogério Ceni, embora ele vai lidar com outras cabeças, como você disse. Sim, jogadores com mais nome, uma coisa parecida com o São Paulo, né? A camisa do Cruzeiro, o peso, né? Exatamente, o peso da camisa. Condições técnicas, para mim, o Rogério tem, não tenho dúvidas nenhuma, pela experiência, pelo líder que ele é. Agora, vai depender diretamente da relação com esses jogadores, da harmonia que ele vai ter. Extracampo também, né? Vestiário, a questão do vestiário, que envolve muito, né? Envolve a afinidade. Envolve porque para quem conhece futebol, sabe como as coisas funcionam, né? Por mais que você isole vestiário do clube e outras questões, blinde, né? Como eles gostam de usar, blindagem, um termo que eles adoram usar hoje, né?
vocês olham uma realidade da outra, elas acabam se comunicando, né? Então, lê do engano de você achar que questões financeiras do clube, administrativas, brigas, tá o Vasco da Gama é um exemplo disso, elas não vão influenciar na questão dentro do campo, Figueirense passando por momentos difíceis, né? E a própria campanha do Cruzeiro no Brasileirão, aí nas últimas colocações, é uma resposta disso tudo. Você acha que aquela experiência dele mal sucedida no São Paulo, que vive um período de seca de títulos, mas administrativamente o Leco tratou de segurar toda a sua posição. Não sei os métodos que ele utilizou. Aliás, a gente até desconfia, mas você não tem prova, você não pode falar, né? Mas você acha que ele, com um ambiente um pouco mais, digamos, selvagem no Cruzeiro, mesmo com essa questão financeira, porque financeiro pega jogador, ele não consegue desenvolver o seu futebol a contento se as questões financeiras não estiverem sido, pelo menos, resolvidas, acertadas em parte. Você acha que até que ponto ele, pelo perfil dele de liderança natural, de líder, não de chefe, até onde ele conseguia manter, isolar o elenco do Cruzeiro com questões que tem até polícia no meio, né? Pois não. Complicado. Pegando só um gancho na passagem dele pelo São Paulo, ironia do destino, o clube que ele dedicou a vida toda e não conseguiu ter. Por hora, né? Por hora. Eu gostaria muito que o Rogério fosse muito bem sucedido no São Paulo, que não aconteceu. Mesmo você não sendo São Paulo. Mesmo não sendo. Porque... A gente torce pela figura, nós conhecemos, a gente acompanha o Rogério desde quando ele começou a ser goleiro no São Paulo Futebol Clube, então a gente acompanha. É claro que tem algumas coisas que o torcedor não gosta dele por causa disso, por causa daquilo outro, uma situação outra, mas ele como goleiro, né, irrepreensível, né? Não tem como se discutir, concorda? Vou até puxar pelo lado pessoal, o gol 100, por ironia do destino, mais uma vez. Mas o gol 100 dele foi contra o Corinthians, e o 100º gol do Rogério Ceni, ele só se tornou famoso e importante porque ele fez o 100º gol contra o Corinthians. Se fosse qualquer outro adversário fora dos grandes aqui de São Paulo, não teria a mesma coisa se fosse, ainda mais com o Corinthians, que tem a maior torcida do estado. Então tem essa coisa de ser vilão e herói, bandido, o desejado, porém odiado, que eu odeio dele, Deus me livre, mas quem me dera, né? Enfim, quem torcedor de outro time não gostaria de ter o Rogério Ceni como goleiro da sua equipe, né? Eu como palmeirense, o Palmeiras sempre teve bons goleiros, mas o Rogério Ceni, né, por exemplo, seria um bom goleiro ali, enfim, na história toda, o embate dele com o Marcos, né? A eterna rivalidade, mas que eles são amigos, deixar uma coisa clara, né? São pessoas que têm convívio, na medida que pode, eles se encontram, conversam, enfim. Rivalidade, violência, ofensa, xingamento, esse torcedor que, na verdade, se acha torcedor, mas não é. Na verdade, mas continuando a questão, quer falar mais alguma coisa a respeito? Sim, agora eu vou pegar o raciocínio, a pergunta exata, como você fez, sobre o Rogério no Cruzeiro. A gente torce que essas questões, como você mesmo disse, infelizmente, questões extracampos de salário influenciam diretamente no rendimento do atleta dentro de campo. Então, na minha visão, o Rogério tem um grande desafio pela frente. Um grande desafio. Positivo para o Cruzeiro, porque o Rogério seria um excelente profissional. Né? Mas para o Rogério, um grande desafio ir pela frente, ele conciliar toda essa situação e o Cruzeiro ter o rendimento que ele merece, que ele precisa ter. Né? Eu faço a minha aposta, é o nosso desejo. Que corra tudo bem, que o Rogério consiga ter um bom desempenho com o time. Mas, como você mesmo disse, cobras criadas, cabeças mais um pouco diferentes. Exato. E uma coisa que eu acho, assim, que eu ainda estou tentando entender, porque ele não aceitou a proposta do Atlético, que em termos administrativos, não financeiros, tá? Mas em termos administrativos, até de elenco, está melhor que o Cruzeiro, na minha opinião, de gestão de elenco, não qualidade de elenco. Certo. Uma coisa é você ter o elenco. Outra coisa é você saber gerir o elenco. São coisas distintas, não é verdade? Concordo. Não adianta você colocar um monte de medalhão lá e não saber trabalhar isso. Exemplos dos mais variados nós temos. Se eu puder falar de 2, 3 times aqui, vou citar o time do Cauã, que é o Corinthians. O Corinthians montou um time em 85, pesquisem aí, 1985, um time fabuloso. Do goleiro ao camisa 11, antigo ponta esquerda. Mas o time funcionou? Não. Quem foi campeão brasileiro em 85? Coritiba. Quem foi campeão paulista em 85? São Paulo. Então, essas coisas, às vezes, não funcionam, né? Mais do que ter elenco é saber gerir. Eu acho que a facilidade dele é saber gerir por causa da posição deles, né? O quão grande é tamanho Rogério Ceni, né? A importância dele, né? Não só para os clubes que ele passou, para o futebol brasileiro como um todo. Assim como
São Marcos, né? Que a gente, Marcos. mesmo sendo corintiano, a gente considera a importância do Marcos para o futebol. Pessoas, atletas, profissionais que deram a sua vida. O nome dele, como de outros, né? Vamos pegar o nome. A gente trata com muita ironia e brincadeira o Vampeta, mas o nome do Vampeta ele transcende do Corinthians, né? Hoje as pessoas falam do Vampeta, outros torcedores com até carinho, né? Por causa da figura dele, das brincadeiras que ele faz, isso acaba transcendendo o atleta. Bom, vamos para o nosso último intervalo do Toque de Classe Futebol no outro nível. Na volta, vamos tentar pensar como vai ser o futuro do Rogério Ceni como treinador de futebol, né, nos próximos anos, tanto no Cruzeiro quanto nas outras equipes. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no outro nível, aqui pela RVC. Estamos falando, o tema do programa de hoje é Rogério Ceni no Cruzeiro, né? Ele tomou a decisão correta. Está comigo aqui do meu lado esquerdo, lado direito, o Cauã Rosa. E agora, nosso último bloco, vamos tentar fazer, né? Projetar a carreira desse grande ex-goleiro e, segundo alguns jornalistas e pessoas ligadas ao São Paulo Futebol Clube, né? Conselheiros, diretores, torcedores ilustres e torcedores não ilustres, como vários amigos que eu tenho. Um abraço, vou até falar o nome deles aqui, senão vou ter problema, né? O Fabiano Lalá, Fábio Nóbrega, Ricardo Bechara, o Walter Júnior, grande São Paulo, e mais um monte de São Paulinos que eu conheço aí, que ele é o maior ídolo do São Paulo Futebol Clube, superando o Diamante Negro Leônidas, superando Toninho Guerreiro, superando o Raí, superando o Pita, né? Enfim. Mas voltando, dizem que o objetivo de todo treinador, como de todo jogador, é assim, ele se desenvolve, joga no Brasil, né? Joga no Brasil, depois ele joga... Depois no Brasil ele vai para uma equipe no exterior, né? Nisso ele vai aliando seleção brasileira com jogar no Brasil, depois ele vai para o exterior, né? Mas a ideia exterior e seleção brasileira. Rogério Ceni, eu acho, para mim é quase líquido quanto certo, ele dando certo ou não no Cruzeiro e depois dando certo em outras equipes, que ele vai voltar para o São Paulo Futebol Clube. Eu não imagino ele não voltando para o São Paulo Futebol Clube, pelo menos no momento da carreira dele. Mas você acha que ele... Primeira pergunta aí, depois a segunda. A primeira você acha que ele vai voltar para o São Paulo Futebol Clube um dia? Ou tão logo? Eu acho que seria inevitável ele não voltar, Inevitável, né? Isso. A menos, até pela própria torcida, pela própria história dele com o São Paulo, a menos que fosse um problema com a diretoria muito, muito grave. Terrível, né? Até que as diretorias vão se renovando. Nem todas as diretorias se renovam, algumas vão permanecendo por vários e vários anos. Você acha que ele pensa, ele tem uma ligação estreita com a Inglaterra, ele gosta muito da Inglaterra, fez alguns cursos na Inglaterra, enfim... você acha que ele poderia pensar ser treinador numa equipe inglesa, que ele tem mais relação? Não? Ele pensa nisso ou não? Eu acho que nada impediria, né? Se ele não pensa, acho que nada impediria ele de um dia se projetar para a Inglaterra. Agora, né? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Você acha que seria a grande vontade do Rogério Ceni, mais até que de voltar para o São Paulo Futebol Clube? Olha, Robson, assim como os telespectadores, quem vai estar assistindo o programa, grande surpresa foi a passagem do Dunga, lembra? Quem não lembra? As duas dele, né? As duas passagens do Dunga. Duas. Por que não Rogério Ceni? Mas eu ainda acredito que deve o São Paulo no coração dele. Sim, eu não resta a menor dúvida que ele vai retornar ao São Paulo. E eu fico imaginando, esse negócio de treinar a seleção, eu fico imaginando o Rogério Ceni gerenciando o Neymar, assim, pelo que o Rogério é em termos de disciplina, ele falando pro Neymar, olha, eu acho um pouco provável até que ele aceitaria, né? Você imagina o Rogério Ceni tendo que domar o Neymar ou não? Como dizem, né, os comentaristas, a própria imprensa, o clube é maior que o atleta, sempre. O nome, o clube ele é o que é sem o atleta, independente de quem pisar ou não. Acho que o Neymar, numa situação dessa, frente a frente com o Rogério,
é difícil até de imaginar, como você disse. Eu creio que ele não aceitaria, que ele ia preferir estar no São Paulo, do que passando... Se sujeitar, né? Exato, se sujeitar a uma situação dessa. Aos faniquitos, as regalias, os chiliques, o senhor Neymar tem e promove na seleção de maneira infeliz, na minha opinião. Ele assumiu o Cruzeiro na volta da Copa América, né, há poucas rodadas. Você acha que ele consegue chegar aonde com esse time experiente, para não falar um time cheio de jogadores velhos? Sim. A média de idade no Cruzeiro, colegas, a média de idade do Cruzeiro é em torno de 29 anos e alguma coisa, uma média de idade alta para o futebol brasileiro. Cauã Rose, aí parte da reflexão dos senhores também, a gente tenta projetar, né? Hoje o Cruzeiro está ali namorando a zona da degola, a zona de rebaixamento. Você acha que do jeito que está hoje o Cruzeiro, o elenco, os problemas, aquele conjunto de fatores, colocar no liquidificador e tiver que sair um resultado, uma colocação para o Cruzeiro no campeonato, que projeção você faria para o Rogério Ceni no Cruzeiro? Pelo Rogério Ceni, a gente gostaria que ele encostasse no G4 ou fosse uma Copa do Brasil, algo assim. Mas pela situação do Cruzeiro, e ele está pegando agora, como você disse, nessa soma, juntar tudo no liquidificador, eu acho um pouco prematuro. Eu não faria projeção nenhuma para o Cruzeiro hoje. Mas se tivesse que chutar um palpite, uma apostinha, uma apostinha. Uma situação aí, como é que você faria? Vamos lá, vamos ser generosos com o Cruzeiro pela camisa e pelo Rogério, que a gente gosta dele. Uma Copa do Brasil. Peraí, no Copa do Brasil não. Ele se aproximar da... Não, isso pro ano que vem. Isso, pro ano que vem. A classificação pro ano que vem. Não, a classificação, o Cruzeiro já está na Copa do Brasil. Você está dizendo que em 2020 ele tentaria uma Copa do Brasil, seria interessante. Agora, Libertadores, ele conseguiria vaga? Libertadores é bastante complicado. Libertadores você tem aí 6 vagas, se não me engano, então uma coisa que é completa. Mas a Copa do Brasil, o Cruzeiro já saiu contra o Internacional, ele teria um elenco competitivo para a Copa do Brasil em 2020, no caso. Mas Campeonato Brasileiro, se ele conseguir blindar, na minha opinião, os problemas do Cruzeiro fora com dentro, ele conseguiria, né, classificar o Cruzeiro bem para uma Sul-Americana. Eu sou um pouco comedido com essas apostas, entendeu? Eu acho que ele tem que pensar já, como nós fizemos um programa anterior do Luxemburgo, né, comentando a respeito da situação do Vasco da Gama, se ele conseguir salvar da zona de rebaixamento e colocar numa Sul-Americana, ele já consegue trabalhar o time para 2020. Porque aquele time do Cruzeiro que ele assumiu não é o time do Rogério Ceni. Ele não gosta de jogadores tão estelares assim. Certo. Ou aproveitando que é o Cruzeiro, tão estrelados, né, que é o time das 5 estrelas, Cruzeiro Esporte Clube. Mas eu acho que para 2019, enfim, Copa do Brasil, para 2020 já, e pensar no Campeonato Mineiro, porque Campeonato Mineiro também convenhamos, né? Como o Campeonato Carioca até o Campeonato Paulista, serve para cegar a verdadeira situação do clube do ponto de vista técnico, enfim, né? Perfeito. Ele poderia ter ido para o Atlético Mineiro? Por decisão dele, ele teve a chance, teve uma boa oportunidade. Perfeito. Você viu o Rogério Ceni sendo treinador do Corinthians? Num outro momento da vida dele. Ele é com a idade do Luxemburgo, quase 70 anos. Falando pelo lado profissional, qualquer time do Brasil gostaria de ver o Rogério Ceni. Palmeiras. Palmeiras, por exemplo. Falando pela torcida, é a única aposta que eu não faria, que não perdoaria, pelo único motivo, o gol 100. Agora, sim, não, ele ficou magoado com o gol 100. Ficamos com o Brasil inteiro parou para ver aquela cobrança de falta, que não era... Parou. Os corintianos não queriam tomar, mas o palmeirense queria ver aquela situação só para ver. E engraçado que depois eles contestaram, disse que o gol 100 foi contra o Bahia, não foi contra o... Mas isso é lenda urbana, como falam que o gol 1000 do Pelé não foi contra o Vasco no Maracanã. Bom, senhores, encerramos mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a audiência dos senhores e mais uma vez muito obrigado, senhor Cauã, pela participação no programa de hoje. Pode agradecer os nossos telespectadores. Muito obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado você também. Eu agradeço a presença do Cauã Raymond, né? Aqui, se fosse o Cauã Raymond, o Cauã Ross, no nosso programa mais uma vez. Agradeço a audiência dos senhores, tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.